Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião ao vivo. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, que você se mantenha bem. A gente retoma e sextou, não mais que de repente, sextou. E a gente está aqui a postos mais uma vez, com muita alegria e satisfação em ter você aqui conosco e em estar à sua companhia. Bom, hoje a gente, apesar de ser sexta light, não é, a gente vai abordar um tema que é meio espinhoso para muita gente, que é a reforma tributária. Você sabe que está chegando aí, em doses homeopáticas, a reforma tributária que foi aprovada e que continua gerando muita polêmica e apreensão, não é? Tem muita gente apreensiva, especialmente os gestores públicos. E vamos tentar dirimir um pouco esses assuntos, porque está a postos com a gente aqui o Dr. Victor Negrão, advogado, também contador. A gente traz aqui alguém que possa dar seus pitacos técnicos, não é? Para a gente tentar entender um pouco mais disso aí, o que vem pela frente. Então fique bem atento. Se tem alguma pergunta, alguma sugestão, interaja com a gente. 99932-2529, por mensagem de texto, não é? Aqui com o nosso programa Opinião. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, é você que é a razão maior do nosso programa. Obrigadão pelo carinho da sua companhia, aonde quer que você se encontre, com quem quer que você se encontre. Sabe, a gente está ao vivo pelo canal 22, também a gente está ao vivo aí pelos meios digitais, digamos assim, não é? Tanto pelo www.gazetadigital.com.br, como também pela página no Facebook da TV Pantanal. Lá, na sua página do Face, você pode digitar TV Pantanal, Rede TV, e lá estamos nós, para o mundo inteiro, não é? Obrigadão pelo carinho da sua companhia. Doutor Vitor, muito bom tê-lo aqui. Rapaz, olha só, eu estou aqui encafifado porque tem aí dois impostos novos aí, que são conhecidos como CBS e IBS. Para que você possa entender o que é uma contribuição sobre bens e serviços, aí o IBS tem o imposto também, que é o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços de competência estadual e também municipal. Queria que você explicasse, e a sua expectativa, o que nós teremos pela frente. Vem aí muita coisa, e a gente já está tendo, essa apreensão gera a sensação de que já estamos com a faca no pescoço e já pagando por isso, né? O pessoal que paga aí os impostos municipais, o imposto municipal, por exemplo, já está sentindo na pele. Eu falo porque eu pago, já estou sentindo na pele quando eu vou emitir uma nota, ali vem uma facada, não é? Isso vai piorar, não vai? Eu queria que você desse uma pincelada inicial a respeito dessa reforma tributária já aprovada, começa a surtir seus efeitos, apresentar seus efeitos a partir do ano que vem, vai até 2030, enfim, boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo, professor Lorenberg, você que está na audiência com a gente. Bom, tem muito assunto, né? Vamos falar aos poucos sobre isso. A verdade é que não dá mais para mudar, está aprovado, e eu acho que o primeiro ponto que a população precisa entender é que você que está acompanhando não tem como voltar atrás, está na lei, então nós estamos diante de uma grande reforma tributária. Não se lembra a última vez que alterou tanta coisa ao mesmo tempo. Então, a partir de agora, cria-se duas figuras novas, como foi bem falado aqui, o IBS e a CBS, e ao longo dos próximos anos serão extintos alguns tributos já conhecidos, a PIS e a COFINS é um exemplo deles, e posteriormente o ICMS e o ISS, o que começa a ficar complicado, né? Porque aí nós estamos mexendo diretamente na arrecadação dos municípios e dos estados também. Então isso talvez tenha gerado um pouco mais de preocupação para o setor público, porque esses dois tributos são a galinha dos ovos de ouro, podemos dizer assim, desses entes. Agora nós estamos diante de um período de adaptação,
pelo qual o nosso Congresso vai ter que votar as alíquotas efetivamente. Ou seja, sabemos que a reforma chegou, os tributos serão criados, mas não se sabe exatamente a porcentagem desses impostos. Nós estamos vivendo isso nesse exato momento. Era para ter sido votado essa semana, foi prorrogado por questões políticas, naturalmente, e agora, nos próximos dias, existe uma previsão para que efetivamente no dia 30 talvez tenhamos clareza sobre isso, e aí a gente consegue construir cenários mais palpáveis. Olha, eu tenho razão, eu estou certo ou estou com a razão quando eu falo, por exemplo, que eu sinto, ainda que ela não tenha entrado ainda em curso, não é? Eu, por exemplo, pago 5% sobre nota fiscal no ISS-QN, não é? Há mais a sensação de que ela está bem mais do que isso. Só que o que mais me deixa angustiado é que não é nem isso. Diz que com a entrada em vigor desse novo formato aqui, é provável que pouco provável que as pessoas poderão ficar aí nos 5%, que isso vai ficar muito mais que o dobro disso. Sim, naturalmente. Existe uma preocupação muito grande quanto ao aumento de carga tributária, né? É o que mais se fala. Vamos pensar nas pessoas, nos profissionais que prestam serviço e no comércio. Quanto eu vou pagar no final das contas? Essa é a pergunta. E existe, inclusive, uma previsão de que essa alíquota vai ser maior do que a alíquota atual. Mas tem uma outra conversa de que, no final das contas, quem vai pagar isso não é propriamente o prestador de serviço nem o empresário, né? No fim das contas, o consumidor daquele bem, daquele serviço, deve acabar pondo a mão no bolso, porque nós estamos diante de uma mudança, inclusive no formato de arrecadação, né? Na forma de se pagar, no momento de pagamento. Acho que a gente vai ter bastante espaço hoje para entrar em detalhes sobre isso, né? Por favor. Vamos, sim, com certeza, abordar mais sobre isso aí. Eu quero chamar meu caríssimo amigo Lorenberg. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria de tê-lo aqui no nosso bate-papo. E eu, particularmente, a honra e a alegria de revê-lo. Só explica aí, revê-lo por quê? Porque você já conhece o Dr. Vitor de outros carnavais. Você foi professor dele, né? Fui. De quem que o Lorenberg não foi professor ainda? É verdade. Todo mundo que vem aqui já foi professor. Mas, por favor, professor. Mas eu gostaria de pedir uma pequena reflexão. Falou-se tanto da reforma tributária, reclamou-se por diversas vezes antes da sua aprovação, depois da aprovação as reclamações continuaram. E o leigo, aquela pessoa, o cidadão comum, que não está habituado, que não está familiarizado com essas questões todas, ficou no meio desses fogos cruzados. E aí, para ajudar a reflexão desse grupo de pessoas, o senhor pode citar um exemplo de benefício, de ponto positivo da chamada reforma tributária e um ponto negativo, altamente negativo, e que pode afetar a vida desse cidadão comum. Sob a ótica do cidadão comum. Do cidadão comum. Positivo e o negativo sob a ótica, percepção do cidadão comum. Maravilha. Bom, quando nós falamos de impacto direto da reforma tributária, me vem muito claro na cabeça uma palavra, que é simplificar, um verbo, vamos colocar assim. Então, sabemos há muitos anos, né, a legislação tributária brasileira, ela é uma das mais complexas no mundo, colocamos dessa forma. E, de fato, os especialistas, quem estudam muitos anos tributos, ainda têm desafios para determinar e conhecer detalhes, até mesmo porque isso se divide em vários estados, vários municípios. A reforma tributária, ela traz uma proposta de fazer com que tudo fique mais simples. Então, eu partilho dessa ideia, eu me considero até um entusiasta. Nós pensamos que vem para melhor, né? Por que está fazendo uma mudança? É porque, no final das contas, tenta melhorar em relação à situação atual, ao status quo. Então, simplicidade talvez seja a grande vantagem, né? Nós vamos apurar de uma forma só, a União vai passar a ter um controle muito maior da arrecadação. Isso deve acontecer, inclusive, de forma automática, então deve aumentar a arrecadação em âmbito federal, porque existirão ali dispositivos, robotização, cruzamento de dados, para que o recolhimento de tributo aconteça no ato da prestação do serviço ou no ato da compra. Então, eu penso que isso vai funcionar e é um ponto muito positivo.
Agora, vamos falar sobre o ponto negativo pensando na população. Eu penso que talvez você que está assistindo a gente, esse período de transição, isso vai ser muito dolorido. Então, levaremos 6 anos, né? Nós vamos, ou mais, 2033 é o final da reforma tributária propriamente dito. E depois isso vai levar mais tempo ainda na divisão entre estados e municípios. Ou seja, será um período meio dolorido, meio tenebroso para a população assimilar isso com clareza. O senhor fala que vai ficar pior. Vai ficar confuso por um momento. Porque, olha só, podemos compreender que o plano piloto, vamos chamar assim, começa com esse CBS com IBS e que essa adaptação aí, ela não é algo que vai diluir com um pequeno espaço de tempo, 1 ano ou 2, vai demorar mais ainda? Vai demorar. Agora, em 2026, só para a gente ter noção, começa a valer o IBS e o CBS, ou seja, 2 figuras ali que são as mais conhecidas do momento. Só que não vai valer 100%. As bases de cálculo, elas serão reduzidas, ou seja, se você prestou um serviço de R$100, você vai considerar uma base de cálculo de 0,9, de 1% apenas, ou seja, R$1 daquilo ali vai servir para a apuração do imposto. Então o imposto ele vai ser apurado, vai ser calculado, mas no final das contas vai sair um DARF para pagamento com valor muito baixinho, porque 2026 ele está programado para ser um ano de adaptação. Então, os empresários, as contabilidades, os softwares, eles vão entender como isso vai funcionar na prática. Eles vão levar esse ano inteiro só para saber como declarar. Provavelmente nós estamos falando de um período, e nós já vimos isso em outras mudanças, que não vai haver penalidade para erros ou para omissões de transmissão. É um período de teste. E nós estamos falando só do começo. Depois vem 2027 com a extinção do PIS, ou melhor, da COFINS, que é a contribuição, e aí sim as bases de cálculos passam a ser integrais e os impostos vão valer efetivamente. Isso é progressivo até 2031, né? Ou seja, é um longo período, isso vai demorar ainda muito para acontecer. Ok, professor? E aí vem a seguinte questão que talvez o amigo telespectador, que é um cidadão comum, que está acompanhando toda a sua resposta, ele fala, mas para aí, nós vamos pagar ainda mais? E como será devolvido esse pagamento para todos nós? Porque todos nós sabemos que os impostos e as taxas que são pagas, uma parte é para sustentar a máquina do Estado e a outra parte, que deveria ser a maior fatia, devolvido para a população em forma de serviço ou de obras e etc. Ou deveria ser devolvida, né? Essa outra frase. É verdade. E aí como que fica esse mesmo cidadão comum que tem uma dependência muito forte, muito ligado ao próprio Estado, ao próprio governo? Esse cidadão terá dificuldades em repetir aquele jargão nos botequins. O governo só sabe cobrar impostos, só sabe inventar impostos, só sabe criar impostos. E o que vem para nós? Muito bem. Eu acredito que esse jargão ele vai se perpetuar sempre. Está atrelado à natureza do ser humano. É muito mais gostoso a gente reclamar, né, do que pensar numa maneira de resolver as coisas. Mas o que basicamente nós temos é uma mudança até uma mudança de modelo de negócio, porque não podemos falar dessa forma em relação aos tributos no Brasil. Porque, veja, nós estamos falando de uma mudança na rotina especificamente voltada para o empresário. Então, para quem que vai doer num primeiro momento? Para o empresário e para o prestador de serviço e, naturalmente, para o poder público, que vai ter que administrar tudo isso. O trabalhador que tem o seu emprego, que ele está todo dia ali, que ele tem o seu salário e ele tem ali, às vezes, o imposto descontado no próprio olerite, ou às vezes nem isso, porque ele não está na faixa de isenção, ele não vai sentir diretamente essa reforma tributária na vida dele, porque ele não recolhe diretamente o IBS, o CBS e tudo mais. Só que qual vai ser o reflexo que vai fazer com que essa conversa se perpetue, né, e esse sentimento se perpetue? É que isso vai influenciar
diretamente no preço da hora dele pagar a conta dele. Então, o comércio provavelmente vai ter que se readequar. E quando eu falava de uma mudança, é que hoje a nossa forma de apurar tributos, e principalmente o contexto de tributação no Brasil, é sobre renda. Né? Então, você faz renda, você tributa a renda. Agora nós estamos indo para uma linha que vai tributar o consumo. Então, a CBS ela é uma contribuição, vamos lá, IBS também é sobre bens e serviços. A pessoa, quando ela está consumindo, né, ela está tributando. Então, provavelmente, no fim das contas, na hora de comprar lá o seu alimento no mercado, na hora de contratar alguma coisa, aí sim vai ser a hora que vai doer no bolso da pessoa e talvez ela sinta, opa, a reforma está pegando, está chegando para mim. Doutor, o que a empresa pode... tem havido reclamações desde já, aliás, desde 2024, tem havido uma enxurrada de reclamações, de chiadeira dos empresários, da classe empresarial. O poder público também. Eu vi o governador outro dia que se eu tivesse com um lenço lá, eu ia chorar também, porque está todo mundo chorando, todo mundo reclamando, está todo mundo em polvorosa, não é? A pergunta que eu quero fazer, talvez não dê tempo de responder ainda nesse bloco, mas a gente pode começar pelo menos. Teremos em 26 um pleito eleitoral, não é? Teremos aí um novo Congresso Nacional, teremos a manutenção ou troca do presidente da República, enfim, teremos mudanças ainda de singelas ou amplas. O senhor falou agora há pouco aí que essa reforma já foi aprovada, é líquida e certa. Ela pode ser mexida só num segundo entendimento, ou seja, se houver uma nova avaliação política. Ou seja, essa reclamação dos empresários, dos industriais também e do poder público, ela, para ter efeito, só se passar por um novo crivo político via Congresso Nacional? Sim, naturalmente, né, nada é imutável, né? Isso pode ser alterado, mas a leitura que nós fazemos é, será que o Congresso vai encarar novamente? Veja, é uma articulação que aconteceu desde o início desse mandato, desse governo, ou seja, levou muito tempo para chegar até aqui. Politicamente, é bem pouco provável que vá voltar atrás e refazer. Isso envolve a criação de comitês, já se fala assim na criação de comitês da reforma tributária, eu estava lendo a respeito disso, que vai custar 2 bilhões para a implementação de todos os cargos de diretoria, ou seja, é um recurso muito grande para voltar atrás. Mas é mais, perdão de interromper, Sim. Se houver, com todo esse gasto, com esse custo aí, se houver uma chiadeira maior, uma reclamação maior dessa turma toda, isso for repassar, quem vai sentir isso pode ser, no caso da empresa, é o servidor, é o funcionário, se houver aí uma enxurrada também de demissão, ou seja, se as consequências forem absolutamente bem árduas, bem mais árduas e bem maiores do que aquilo que está sendo proposto. Mesmo assim, você acha muito difícil que se haja aí uma mudança? Fazendo um exercício, né, de imaginação de futurologia. Exatamente, considerando isso, eu vejo que o que pode mudar são cenários específicos para determinado setor. Ou seja, para aquele setor houve um impacto muito grande, de repente é possível, por lei complementar, fazer com que a reforma atinja aquele setor de uma maneira menos... não tão forte, vamos colocar assim, que é o que está acontecendo agora. Veja, a reforma tributária está aprovada e é a lei complementar que está decidindo quais são as alíquotas, quantos que nós vamos pagar efetivamente. Tem setores que conquistaram algumas coisas já e estão conseguindo ter alguma aplicação mais específica para esse segmento. A exemplo do agro aqui no Mato Grosso. O agro, ele tem, enfim, o Mato Grosso, ele é o grande, é o destaque, né, no Brasil. Inclusive na balança comercial, inclusive. Exatamente. E o agro conquistou nessa reforma tributária a possibilidade de se valer de créditos, ou seja, nunca... vai poder se aproveitar todos os créditos, vamos colocar assim, nunca se pôde aproveitar tanto quanto vai se poder aproveitar agora.
Efetivamente, isso vai funcionar? É complexo porque a gente está indo para um segmento específico. Vai funcionar se esses créditos voltarem de maneira rápida. E aí já é uma aposta meio negativa para quem estuda o caso, porque quando fala-se em retorno de créditos pelo governo, a gente pensa em precatório, pensa em coisas que naturalmente não são tão rápidas. É burocrático e demora muito, né? Esperar o feedback vai ser isso aí que está deixando o povo em polvorosa, né? Eu vou ter que, antes de fazer a próxima pergunta, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo comercial, porque senão eu pergunto, aí eu vou ter que interromper o rapaz bem no meio da resposta. A gente vai para o intervalo comercial, meu querido Lorenberg vai fazer a próxima pergunta na abertura do próximo bloco. Antes de irmos para o intervalo comercial, eu só queria te dar um recado, porque olha só, sábado, tem aí um grande evento à sua espera. Neste sábado, o projeto Viva o Seu Bairro estará lá no Vitória Régia, em Várzea Grande. Olha aí, muita coisa acontecendo, esperando por você. O evento será na Arena Vitória Régia, a partir das 3 da tarde. Diversos serviços sociais gratuitos. Chegue cedo, pois o atendimento é por ordem de chegada. A criançada pode brincar à vontade na Arena Kids, tudo de graça. E a noite cultural traz o lambadão da banda Elos, Christian Sanfoneiro, também o Douglas Cabral, DJ Roberto e a imperdível promoção VSB Carrinho Cheio. E não esquece de preencher direitinho aí o seu cupom lá na tenda da promoção VSB Carrinho Cheio e aguardar os sorteios num total aí de R$4.000. Moradores aí dos bairros 15 de Maio, Jardim Primavera, Milton Figueiredo, Vila Operária e também Santa Maria são nossos convidados. Projeto Viva o Seu Bairro, Serviço Social, Cidadania, Lazer e Saúde. Tudo isso esperando por você neste sábado, dia 27. A gente, Lorenberg, vai dançar lambadão, inclusive. Eu também vou, não sei dançar nada, mas eu também vou para prestigiar lá. E a gente vai se encontrar por lá. Intervalo comercial, a gente volta no instante. O programa Opinião está de volta na sua TV Pantanal ao vivo. Vamos correndinho ali para o GD, que é o Gazeta Digital. Olha só, dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. Por exemplo, o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, em decisão publicada na última segunda-feira, dia 22, suspendeu os efeitos da proposta de emenda à Constituição Estadual que restringia a criação de novas unidades de conservação, as chamadas UCEIs, né, ou UCS, em Mato Grosso. Então, a liminar do Supremo Tribunal Federal foi comemorada bastante por entidades ambientais. Aprovada em dezembro de 2024 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, numa espécie aí de toque de caixa, a PEC foi apresentada pelo governo de Mato Grosso, por meio do governador Mauro Mendes. A proposta alterava as regras e também a criação das chamadas UCEIs, né, ou UCS, ao subordinar novas áreas ao orçamento do Estado e também a regularização fundiária de 80% das UCEIs existentes, além de aumentar para 10 anos o período para implementação de novas unidades. Mais uma vez, aspas, demonstramos que a sociedade civil estava certa ao denunciar os desmandos do governo de Mato Grosso em matéria ambiental, fecha aspas, apontou Herman Oliveira, secretário executivo do Fórum Popular
socioambiental, o FORMAD-MT. Dá um clique aí no GD, que tem mais detalhes sobre essa notícia que traz mudanças. Lorenberg, traz mudanças aí, essa decisão, uma decisão importante aí que agrada aos ambientalistas, mas que deixa o Mauro Mendes torcendo o nariz. E aí a questão de recurso é o STF, pouco provável, né? Paulo e amigo telespectador, apenas uma observação muito rapidamente. Eu me lembro, Paulo, e nós fomos testemunhas aqui, porque nós falamos sobre o tema aqui, e naquela oportunidade nós gritávamos aqui de que a Assembleia Legislativa não estava cumprindo com o seu real papel, de fazer uma longa conversa, uma longa discussão, um longo debate a respeito deste assunto. E não estava ouvindo a sociedade civil. A demonstração que nós temos hoje é clara e evidente sobre isso. Não ouviu, quis atender o governo do Estado e agora todos nós sabemos, aliás, tinha um ou outro deputado que sabia que era inconstitucional. Todos nós sabíamos isso, todos nós falávamos sobre isso, mas não quiseram ouvir. Foi parar no Supremo Tribunal Federal, numa decisão monocrática, que o governo pode recorrer. Só que eu acho que não deveria fazê-lo, porque nós estamos num ano de véspera de eleição. 2026, esses segmentos da sociedade civil que bateram contra, podem dar o troco em 2026. E compreender direitinho o que diz essa lei de um lado e de outro. A propósito disso que o Lorenberg falou, e eu conversei agora há pouco mesmo, antes de entrar no ar, eram 7 e pouquinho por telefone, com o governador Pivetta, vice-governador Pivetta. Ele estará conosco aqui quarta-feira. Eu falei, mas quarta-feira, ele confirmou, quarta-feira ele vem. A gente vai abordar uma série de fatores. Por que falei do Pivetta? Porque o Pivetta, além da questão política eleitoral, partidária e tudo, ele vai assumir, né, tende a assumir o governo logo, porque por conta desse pleito do ano que vem, o atual governador parece que vai se afastar para disputar o Senado, e aí o Pivetta, que é o vice hoje, deve assumir. Ele deve vir, então, vamos abordar um monte de coisa com ele, inclusive a questão do nosso hospital Santa Casa, né, seu Pivetta, concurso público. Eles têm ojeriza de concurso público, nunca vi desse jeito, né? Vamos falar aqui com o nosso Pivetta, falei para ele hoje, conversei com ele agora há pouco, então está confirmado que ele estará conosco quarta-feira que vem aqui no programa Opinião. Opinião que, aliás, está recebendo nesta noite aqui o glorioso Victor Negrão, advogado, também contato. Lorenberg, por gentileza, abra o bloco de perguntas aqui ao nosso convidado. Eu vou retomar a última frase da minha pergunta anterior, quando o senhor estava respondendo. O senhor falou assim, olha, a grande maioria dos trabalhadores vai sentir na pele quando for fazer a sua compra, porque vão ser impostos sobre consumo. E aí reforça mais ainda o meu questionamento sobre essa reforma tributária, porque ela não foi e não atendeu o primeiro papel dela de colocar mais igual a cobrança do imposto. Veja, os números que eu tenho colocam muito claramente, mesmo fora da reforma, o trabalhador comum que ganha um salário mínimo, ele paga quase 50% do que ele ganha em impostos indiretos. Não mudou, o retrato será o mesmo. E aí nós continuamos sendo desigual na cobrança de impostos. Quando os grandes países do mundo, como a Alemanha, Japão, Estados Unidos, cobra sobre o dividendo, sobre o lucro, nós cobramos mais. Aliás, são 3 países, se não me falha a memória, 3 países que mais cobram sobre consumo. Primeiro a Hungria, depois a Grécia e depois o Brasil. O Brasil é um dos últimos países a cobrar impostos sobre dividendos e lucros. Eu estou errado no meu raciocínio? Continuamos na mesma. Quem ganha salário mínimo continua pagando quase 50% do que ganha.
De maneira alguma. Essa linha de raciocínio, essa linha de tributação, ela permanece dessa forma. O imposto ele continua sendo sobre bem, sobre serviço, sobre consumo, né, efetivamente, do que a população vai consumir. O que vai mudar, talvez, ali é a forma de arrecadação. Então, junto com essa mudança de alíquota, valor do imposto e outros detalhes, vai acontecer também a automatização. Então, a Receita hoje já se fala muito mais em robotização, inteligência artificial, né, e em formas de aplicar tecnologia para que a arrecadação ela seja imediata. Como que isso vai acontecer? Antes, o imposto que o empresário pagava, a gente vai ter que entrar numa seara mais técnica, não tem como aqui, né? Ele pagava sobre o valor de venda dele e a partir dali vinham os impostos incidentes sobre a venda. Agora não vai ser necessariamente dessa forma. Lá na venda já vai ser possível até, eu estou falando de um cenário perfeito, né? Quando tudo ficar pronto, para você que está acompanhando, no final das contas vai ser assim, quando fizer a venda já vai saber exatamente quanto se está se pagando ali. Nos Estados Unidos é assim, você vai lá, você faz uma compra, então é $10 plus taxes, né? Mais as taxas, e você paga ali no final das contas 11 ponto alguma coisa. Claro que não vai ser exatamente desse jeito, mas aqui vai ser algo muito semelhante. Então vai ficar claro na hora da venda quanto que está sendo pago de imposto, porque antes que se calculava o imposto por dentro da operação, agora vai calcular o imposto por fora da operação. O empresário que tiver bem assessorado, tiver planejado, eu falo até para você, telespectador, se você já está olhando de uma maneira um pouco mais otimista para essa reforma, você vai conseguir fazer algo que vai beneficiar a sua empresa e a população também, que é o recálculo do seu preço. Vai haver a possibilidade, inclusive, de repente, baixar o preço. Eu já fiz essa conta na ponta do lápis. Então, o empresário, se ele entender o valor que ele vai pagar ali, ele consegue baixar o preço, ele vai ficar mais competitivo, porque o comércio quer vender mais barato, no fim das contas, para poder vender mais. E o consumidor vai conseguir ter também um imposto menor, um valor menor final. Mas isso vai depender, né? Nem todo mundo, na verdade a grande maioria não está preparado para isso ainda. Doutor, a propósito, já que você foi falar, não é, de Estados Unidos, esse tarifaço que tem aí já está aplicado já, em ele se mantendo, considerando a manutenção desses 50% aí, ou mais, e aos olhos dos efeitos dessa reforma que começa a apresentar, a dar a sua graça a partir do ano que vem. Vai ficar pior? Como que o senhor avalia isso? Porque nós teremos os impactos, né? Já estamos começando a sentir os impactos, os empresários principalmente, mas se ela for mantida, se houver esse imbróglio político aí, certo, como que lidar com isso? Muito bem, eu vejo que a gente não precisava disso, a verdade é nesse momento, né? Nós já temos um momento desafio... nenhum, né? Quem que precisa? Já temos um desafio muito grande que é essa mudança na reforma tributária e mais esse cenário internacional gera instabilidade. Eu vou falar que eu já senti na pele, efetivamente, além de... Lá nas minhas empresas eu faço contabilidade para empresas, então eu tenho que entender dessa parte, porque o empresário pergunta para o contador, né? Mas como advogado eu faço planejamento patrimonial e então eu faço holdings para a família e tudo mais, só contextualizando para você que está aqui acompanhando a gente. Então eu já tive cliente de São Paulo que mexe com indústria de papel e na hora de fazer o serviço para ele falou, doutor, eu não vou fechar com você porque eu não sei quanto que eu vou vender no mês que vem, porque aí eu exporto, tarana, tarana. Ou seja, já está espirrando em todo mundo. Sim. Né? Então, isso definitivamente não é um cenário positivo. Eu estou torcendo para que isso passe logo. E por ser um componente político, mais político do que qualquer outra coisa, sim, né? Considerando o cenário que a gente observa aí, teremos pela frente aí, no mínimo, mais um ano de governo Lula, não é? E o Trump já deve manter, vai ficar mais uns 2 ou 3 por lá. Quer dizer, se não houver uma mexida no tabuleiro político, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, vamos ficar dependentes de fatores genuinamente políticos para que haja uma mudança
nesse sentido aí? Sem dúvida, e isso é muito negativo. O que a gente puder excluir de coisas que influenciam é melhor. Vamos concentrar no que está sob o nosso controle. E aí quando você fala neste governo, nós já conseguimos, vou até puxar para esse lado da conversa, conseguimos ver projeções que o governo deve fazer até o final. É claro que isso é uma especulação particular de quem trabalha com isso, mas nós entendemos que ainda nesse governo a reforma vai entregar outras coisas, como por exemplo, aumento no imposto da herança, que é algo que já vem sendo falado, independente se isso é bom ou não, mas isso é algo que já vem sendo falado há muito tempo. E aí hoje nós temos um teto constitucional de 8% no imposto da herança. Mato Grosso já bateu nesse teto, né? Então nós já tributamos na maior carga possível, mas já tem proposta tramitando no Congresso para que esse imposto vá para 20%. E, honestamente, não é difícil passar isso, porque 20% ainda seria um dos mais baixos impostos da herança na América Latina, por incrível que pareça. Mas mesmo assim seria, para os patamares nossos de hoje em dia, seria um patamar alto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tudo é alto, né? Mas o que eu quero dizer é que se for implementado, mantido, não é, esse pensamento do governo sobre a herança, nós teremos aí, além do que já está sendo previsto, algo pior ainda, está dizendo. Com certeza. E sabe o pior de tudo, no meu ponto de vista, professor Lorenberg, você deve concordar comigo, que quem paga essa conta vai ser justamente as famílias menos favorecidas, né? O que é um pouco incompatível com o discurso do governo, porque o governo, sobretudo o governo federal, né, que ele traz a proposta de aumento do imposto de herança para tributar aqueles que têm mais patrimônio e tudo mais. Só que as famílias que têm mais patrimônio, elas têm alternativas de planejamento patrimonial. Vai lá, faz uma holding, faz uma organização societária, faz a distribuição do patrimônio usando a legislação a seu favor. Então, o ricaço mesmo, aquela pessoa que ela tem muito dinheiro, ela está se organizando e ela tem condições de fazer isso. O aumento do imposto da herança para 20% vai pegar o trabalhador, a classe média, que com muito esforço conseguiu comprar um apartamento e uma casinha para um filho, sabe? Tem um patrimônio ali por volta de R$1 milhão, vamos colocar a título de exemplo para arredondar, mas que hoje já não é, né, mais tão difícil. Então essa pessoa vai pagar R$200 mil de imposto de herança. Isso daí às vezes faz com que os filhos tenham que vender o patrimônio que os pais conquistaram justamente para pagar o imposto. Então no meu cenário eu me preocupo mais com essa classe até. Precisava disso? O governo, do ponto de vista do governo, precisava o governo fazer isso? Eu tenho uma leitura... Eu sei que toda fonte é fonte de renda, precisa arrecadar, se é que precisa, mas precisava de mais esse tipo de porque é um incômodo para as pessoas, principalmente para os de baixa renda. Naturalmente. Assim, o aumento do teto depende, sobretudo no meu ponto de vista, do impulso pelo governo federal. Então, a tendência é que esse aumento do imposto da herança, especificamente, venha por um impulso do governo federal, que naturalmente, sem viés político aqui, tenha essa linha de pensamento, de tributar a herança, tributar a renda. Só que o problema é que, imagina que os estados estejam permitidos a tributar em 20%, né? Porque o que acontece é uma permissão, e aí cada estado legisla dentro dele para saber se vai tributar ou não. Exemplo disso é o estado de São Paulo, que tributa em 4%, o estado de Amazonas, que tributa em 2%, eles não exercem o seu direito. Mas o problema é que a tendência é que os estados venham a usar isso, até porque, conectando novamente com a reforma tributária, nós estamos falando do desaparecimento do ICMS, que é a principal fonte de renda do Estado. Então ele vai querer compensar em algum lugar. Exatamente. Por isso que o Mauro Mendes está que está, né? Olha só, eu vou ali, Lorenberg, para o intervalo comercial, a gente volta já já, nosso caríssimo professor Lorenberg, nosso caríssimo doutor Vitor, a gente continua aqui, não é? Nesse bate-papo sobre reforma tributária. Daqui a pouco, 1 minuto e meio, a gente retoma aqui esse bate-papo. Um instante só.
Bem, eis que estamos de volta com o programa Opinião ao vivo. Hoje nós estamos entrevistando aqui o advogado e contador Victor Negrão, que está aqui dando uma aula para a gente, inclusive, e dirimindo algumas dúvidas minhas do professor Lorenberg sobre a reforma tributária que está aí. Quero mandar antes de chamar o professor Lorenberg para abrir o bloco de perguntas aqui, a Regina, do grupo do programa Opinião, está dando diz que está em Polvorosa, que ela é uma microempresária, está em Polvorosa por conta dessa reforma que vem por aí, que está todo mundo falando que realmente vem acachapante, não é? O Sérgio Luiz, aqui do Parque Cuiabá, está dando um alô aqui para o pessoal do programa Opinião. A Laura Regis. Obrigado, viu? A Laura Regis do Três Barras aqui também. Tem outro pessoal também, daqui a pouquinho eu falo mais, que está também dando um oi aqui no grupo do Zap do programa Opinião. O doutor Faleiros também ligou aqui, está assistindo. Convidei o doutor Faleiros para vir aqui, para falar, juiz, né? Juiz de direito, para falarmos também aqui, tem uma série de assuntos, bora ver se ele vai poder vir na próxima semana. Professor. A minha pergunta agora é diretamente ao contador. Sim. No primeiro bloco, o senhor chegou a falar, e estava corretíssimo, está corretíssimo, quando falou da importância do agronegócio para a economia brasileira e, no nosso caso, para a economia do estado de Mato Grosso. E o senhor falou também dos créditos que virão com a implementação, com a efetivação da reforma tributária. Mas antes da reforma tributária, o agronegócio era o grande demandante de crédito. Ok? E aí vem a minha pergunta para o contador. Qual será o trabalho do contador e da informação contábil nesse processo? Muito bem, nós vamos passar por um período aí de desafio para todo mundo. Eu vou confessar, né, para vocês que ano passado, em 2023, quando já havia sido votada a lei original que falava da reforma, eu nem queria, né, estudar. Falei, eu não tenho paciência para estudar a reforma ainda e tal, mas em 2024, me confundi, em 2024, mas em 2025 eu não tive escolha, então eu tive que ir atrás e a gente vem estudando isso de forma aprofundada neste ano. Mas o contador, eu vejo que ele vai ser o grande parceiro do governo, na verdade, como sempre foi nos momentos de alterações, para fazer com que aconteça, e eu não estou nem puxando a bola aqui para a minha área, né, mas para fazer com que aconteça efetivamente aquilo que foi demandado. Na hora de declarar o imposto, quem vai declarar? É lá dentro do escritório que nós vamos ter que fazer as declarações, a conversa junto com os softwares. Os softwares, eles têm grande importância nesse cenário também, porque hoje em dia todo mundo usa ERP, até mesmo o produtor rural nessa linha. Então a gente vive a realidade que famílias tradicionais que sempre foram, né, sozinhas no campo, hoje eles utilizam o software, ainda que de maneira simplificada, para colocar suas informações e poder declarar isso para o governo. Enfim, esse trabalho eu sinto que vai ser um trabalho de formiguinha, para falar a verdade, mas ele é um trabalho fundamental que vai acontecer junto nos próximos anos. Agora, esse é um trabalho de conformidade, professor, ou seja, fazer burocracia, fazer papelada, fazer informação. Está um pouco distante da ciência contábil propriamente dita. A parte mais nobre da contabilidade é o poder de ser consultivo e entregar para o empresário ou para o dono do agronegócio aquela dica, aquele número, o caminho para ele ir na gestão do negócio dele. Isso daí, quem consegue explorar muito bem, normalmente são aquelas empresas ou até mesmo famílias na atividade rural que são mais organizadas, que fazem o quê? Que concentram informação, que têm, né, os seus números bem organizados. Então, isso daí é um segundo trabalho, né? É o trabalho mais nobre. Eu convido, inclusive, né, quem está
assistindo a gente a entender esse lado, que é necessário se dedicar também aos números do negócio, porque senão a gente acaba fazendo simplesmente um trabalho de conformidade e peca na gestão. Aqui eu estava vendo aqui também, no grupo do Zap do Opinião, aqui o Marcos Júnior, Marquinhos, ele é do Jardim Cuiabá, tá dizendo que ele tem um mercado, um pequeno mercado, um mercadinho chamado de mercearia, só que lá ele emprega algumas pessoas, para que são 4. E aí ele está dizendo assim que hoje já paga, ele já acha absurda a carga tributária que ele já paga hoje, não é? E com essa reforma aí, ele está temendo que, além de demitir o pessoal que trabalha com ele, são 3, porque o quarto parece que é filho, né? Além de demitir, ele vai ter que fechar, teme fechar o estabelecimento. O que o senhor pode dizer para essas pessoas aí? Você falou que tem que compreender números, mas hoje em dia está tão complexo isso. Queria que o senhor desse um recado genérico, de fácil compreensão, para que as pessoas possam ir se acostumando a lidar com o assunto. Maravilha. Marco, vou falar para você e vou falar para todos os outros empresários que estão assistindo a gente aqui. Eu te encorajo, é o que eu posso dizer, te encorajo a encarar essa situação como uma situação que ela vai acontecer. Então, nós lamentamos, eu entendo, eu emprego também, eu tenho 35 funcionários nas minhas empresas, então a gente sabe o papel que nós temos com as famílias dessas pessoas, mas nós temos um papel primordial no Brasil. O empreendedor brasileiro move esse país. Então, o meu encorajamento é nesse sentido. O seu trabalho não só traz comida, lazer, dignidade para sua casa, mas traz também para outras famílias. É o empreendedor que gira esse país. Pensando nesse sentido, se antecipe, encare a situação, converse com a sua contabilidade, converse com o software que você tem. Provavelmente você tem um software de caixa para fazer as vendas, para, enfim, registrar os produtos. Então já vá se antecipando, porque isso já está acontecendo. E nós vamos saber efetivamente agora, na virada do mês, nós vamos saber as alíquotas, quanto efetivamente vai ser pago, né? A alíquota ela vai terminar em que número essa quantia? Então nós temos 3 meses, mês de outubro, novembro e dezembro. Dá tempo para ter clareza de qual é o imposto final, dá tempo de mexer nos preços, dá tempo de você proteger o seu negócio. Então, minha dica é essa. Vamos olhar para frente, coragem, que nós estamos juntos, né? Todos os brasileiros estão juntos nessa. Tem uma outra pergunta aqui, a propósito. O senhor vai demitir alguém dos 35 lá? Porque o senhor emprega 35 lá, o senhor vai sentir. Aliás, já disse agora há pouco no bloco que passou, que já está sentindo na pele essa questão do tarifaço, as consequências aí da política que está sendo colocada aí. O pessoal que está assistindo lá do escritório, são 2 escritórios? 2 escritórios? Isso. Vamos falar o nome do escritório logo? Pode ser. Fica onde ali Fica ali no bairro Bandeirantes? Dom Aquino ali. Dom Aquino, ali no bairro Dom Aquino ali, o nome do escritório é? Atrás do Hospital H. Bento ali, é a rua da Exatos Contabilidade, minha empresa de contabilidade, e em cima Negrão e Fares Advogados. Negrão e Fares Advogados e também lá da Exatos. Da Exatos Contabilidade. Vocês que são funcionários aí, eu não tenho notícia muito boa para vocês, não. Eu estou brincando. Mas, doutor, eu queria falar de forma séria agora, né? Sentir na pele, está sentindo já, mas se aquele nó da corda começar a apertar muito, vai sobrar para alguém, né? Sim, vamos lá. Eu definitivamente não está nos meus planos. Eu estou com um processo seletivo aberto e ele deve continuar aberto. Pelo contrário. Até o final do ano. Tem muita coisa para acontecer. Eu vejo essa reforma, em especial para mim, como uma grande oportunidade. Porque enquanto tem gente chorando, tem outros vendendo lenço, né? Aquele jargão. Essa é uma grande oportunidade do meu segmento, por exemplo, de passar uma régua entre todos os empresários contábeis e daqui para frente está todo mundo igual, nós zeramos, né? Voltamos na estaca zero. Então eu não pretendo fazer nenhum desligamento, mas eu sinto na prática também. Veja, a reforma tributária ela muda
em relação ao ISS, que é o Imposto de Prestação de Serviço, o ISS ele vai ser extinto também até 2031, né, até o final da reforma. E, inclusive, o IBS vai substituir, ele contempla o ISS. Ele vai mudar uma regra que é o domicílio de prestação de serviço. Ou seja, hoje eu pago ISS ao município de Cuiabá, porque a minha sede está localizada em Cuiabá. Com essa reforma tributária, eu vou ter que recolher ISS para o município em que o meu cliente está tomando o serviço. Em especial, no meu negócio, eu acabo atendendo, eu estou em todos os estados da federação, eu estou em 158 municípios. Ou seja, eu vou ter que entender a regra municipal de todos os meus clientes. Então é um desafio muito grande também. Se adaptar, absorver as novas regras, né? Exatamente. E se sabe dançar, dançar conforme as novas músicas aí. Professor Lorenberg, caminhando para o final, gostaria que você fizesse a última pergunta do programa. Mas a última pergunta, baseada numa das respostas do primeiro bloco. O senhor, quando estava explicando para nós a reforma tributária, o senhor falou tem uma grande importância aí, que é da simplificação. Se eu entendi corretamente, o amigo telespectador entendeu corretamente, a simplificação pode nos levar a uma segurança jurídica. Se esse raciocínio está correto, se estiver correto, se não tiver, você vai me corrigindo, por favor. Se esse raciocínio está correto, o cidadão comum ou o conjunto da população pode acompanhar o processo de arrecadação dos governos. E ao acompanhar esse processo de arrecadação, pode trazer para ele questões para cobrar mais sobre o que está sendo arrecadado. Esse raciocínio está correto ou não? Perfeito, muito bem colocado. Eu já respondo logo de cara que sim, está correto, e a tendência é justamente essa. Eu, particularmente, sou um grande entusiasta da reforma tributária. É difícil? É claro que é difícil. Você acredita que as coisas vão funcionar do jeito que elas estão no papel hoje? Talvez não, talvez elas serão mudadas. Mas se acontecer realmente o que está previsto ali, nós estamos diante de um cenário que vai simplificar a arrecadação. A tendência é que aumente a arrecadação, porque a sonegação também vai diminuir. Então, as pessoas vão ter que acabar, isso vai ser recolhido na fonte. A administração do imposto vai ser feita pela União e não mais individualmente pelos estados e do município. E aí eles vão dividir entre os estados e municípios. Vai ficar muito mais claro de quanto se paga naquela operação. Nós vamos acabar com todos os benefícios fiscais, essa guerra de estado que existe hoje. Cada estado vai lá e cria um benefício para trazer, e é legítimo, tá, governador? Eu entendo, né? Está no papel do estado querer trazer para si, né, o desenvolvimento, mas isso vai acabar. Então, num ponto de vista ideológico, o que você espera, você acredita? Eu acredito, né? Eu tento ser até quase que ingênuo nesse sentido, mas se tudo acontecer como está previsto, a tendência é que melhore. E eu prefiro acreditar nisso e fazer a minha parte nesse projeto todo, tentar divulgar para as pessoas as informações corretas, aplicar bem aplicado nos meus clientes, e a gente vai alcançar o objetivo. Vai demorar, vai levar muitos anos, mas a tendência é que isso aconteça. O senhor está correto. Doutor, tem um evento que o Tribunal de Contas está realizando agora, segunda-feira, segunda e terça, 29 e 30, já com esse despertar para orientar mais sobre o aspecto em relação aos municípios. Não tenho muito tempo para discorrer sobre esse assunto, mas eu gostaria que o senhor desse uma pincelada a respeito, porque esses, então, eu falei do governador aqui, que é um tubarão, né? Imagina os lambaris, que são os municípios, né? Aliás, tem um chamado Lambari do Leste, coisa assim, do Oeste. E eu queria que você falasse sobre isso também, porque esses também vão sofrer bastante. Com certeza. Eu vou estar presente no evento, para mim faz sentido estar nesse meio. E é uma preocupação para os municípios, porque dentro do que nós falamos, a principal fonte de arrecadação dos municípios, ela deve acabar ficando sob a administração do governo federal. Então, os municípios também vão querer compensar em outras coisas, como o IPTU,
provavelmente a planta do município vai ser revista para os valores venais aumentarem, né? Então, isso tudo já se conversa nos bastidores, né? E provavelmente todos os prefeitos eles estão pensando nisso também, é natural. Agora, eu queria até aproveitar para fazer um jabá aqui. Tem um outro também evento para os empresários, não é? Era aí que eu ia chegar. Era aí que eu ia falar. O senhor esperou melhor o bico. Então, tem um também voltado a empresários. Queria que o senhor falasse rapidinho a respeito dele. Sim, um minuto. Eu particularmente estou organizando um evento para 300 empresários. É Exatos Conexão Empresarial. No dia 30/10, então você que é empresário e está assistindo a gente, na FATEC, aqui em Cuiabá, tem um espaço voltado para o seu 2026. Nós começamos agora a planejar o ano de 2026. Lá nós vamos falar sobre reforma tributária, vamos falar sobre proteção de patrimônio, vamos falar sobre cultura. Cultura está em alta. Cultura é uma das grandes estratégias para negócios hoje em dia. Formas de acesso a crédito, saúde para o empresário. Então, se você quiser preparar o seu ano de 2026, esse é um evento realizado pela Exatos Contabilidade, é o Exatos Conexão Empresarial. Convido você, telespectador, a estar com a gente lá. Convite do Vitor Negrão, que está convidando aí dia 30 de outubro, viu, gente? Não é agora, dia 30 de setembro. Dia 30 de outubro, dá tempo suficiente. Ele que é sócio da Exatos Contabilidade, como disse aqui, referência nacional em holding e planejamento patrimonial, com formação em Harvard. Não é pouca coisa não, rapaz, viu? Muito obrigado, de verdade, viu? Gostaria muito de continuar o bate-papo. Lorenberg, com vontade de ficar perguntando, mas o Doribio não deixa, que ele falou para terminar o programa no horário certo e nós já estamos atrasados. Obrigado, de verdade, por aceitar o nosso convite, por ter vindo, não é? Sim. E esse espaço continua a postos para bem informar. Agradeço. Sempre que precisar, estou aqui. Obrigado pelo convite. Um abraço. Ó, dia 30, grande evento para os empresários aí, viu? Obrigado para a Nayana Bricá, uma das grandes jornalistas que eu admiro muito, não é? Aqui de Mato Grosso, do rádio, da TV, da assessoria de imprensa, de tudo, a menina. E aí, obrigado, viu, Nayana, pela força, por ter vindo também. Lorenberg, a gente se encontra segunda-feira. Bom fim de semana para você. Se cuida. Fica bem, fica com Deus também.